Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 13/2/2024 e jogos também que teremos na virada do dia 13 para o dia 14. Poucos jogos hoje, mas vamos trazer aqui para vocês melhores números, estatísticas, informações e também as nossas tips, onde a gente passa aqui diariamente, gratuitamente no Sexta de Trade e também no nosso grupo VIP com odds superiores, nossos guias, e-books, muito material extra que você só encontra lá, além, é claro, dos nossos links para você acessar as melhores formas de pesquisar os jogos. A gente também manda lá quem são os favoritos da noite, as melhores zebras, links também com como apostar em over assistências, bloqueios, etc. Toda semana tem um vídeo exclusivo lá para quem é VIP e também para quem é membro aqui no canal, clicando no botão aqui embaixo, ajudando o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 250 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, e conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Mensalmente sempre tem conteúdo extra novo lá para vocês, onde vocês só encontram lá. Nós fazemos todos sozinho aqui, na verdade eu faço todo esse material para vocês serem bem lucrativos, e diferente de todos os outros grupos e canais, a gente não só passa as nossas tips, como incentivamos que vocês adquiram conhecimento, aprendam, uma espécie de escola para vocês entenderem o quanto que vale a pena investir em números e estatísticas para no médio, longo prazo você colocar dinheiro no bolso, beleza? Dê uma olhada nos nossos últimos resultados, nossos vídeos anteriores, clicando aqui para conhecer o nosso canal, e bora começar com Nets e Celtics, jogo que abre essa rodada junto com Magic e Thunder. Nets e Celtics, a gente vai investir aqui uma duplinha em uma boa pontuação do Boston Celtics, aliada a uma boa pontuação dos Bucks, que hoje encaram em uma noite consecutiva o Miami Heat. O Milwaukee jogou ontem, eles devem ter dificuldades para vencer, mesmo que eles vençam não vai ser fácil, o Miami é uma pedra no sapato deles, e a gente tá falando de um time que jogou um jogo consecutivo. Bem como o Boston, que também enfrentou o Miami Heat recentemente e teve dificuldades para vencer, porque eles também estavam em uma sequência longa de jogos consecutivos, na qual isso dificulta o bom desempenho das franquias. Felizmente para os Bucks, o Milwaukee ontem conseguiu vencer com uma grande facilidade o Denver Nuggets, mas ainda assim faz diferença você ter um dia menos de descanso, e mais do que isso, você tem que se planejar tecnicamente e taticamente ali para poder vencer dois times de alto nível, como o Denver e o Heat. Não dá tempo de você bolar ou desenvolver a melhor estratégia para poder vencer esse tipo de adversário uma noite consecutiva. Então, a gente só vai depender do bom ataque dessas duas franquias. A gente está falando de dois ataques que são elite na NBA, mas também dois ataques que têm um encaixe interessante para serem produtivos contra os adversários de hoje. Vamos de mais de 109,5 pontos do Boston Celtics, e a gente vai duplar aqui com uma boa pontuação dos Bucks, tentando fechar sempre uma odd em torno de 50 aqui no YouTube para vocês, e odds superiores lá no nosso grupo VIP. Lá a gente explica se vale ou não a pena seguir nas bets que a gente passa aqui para vocês diariamente. Acima de 108,5 pontos dos Bucks, quase odd de 60 aqui, com base nas seguintes informações. A gente está falando aqui do Boston Celtics, que é o sexto melhor ataque da NBA nos últimos 15 jogos, e de um Milwaukee Bucks que na temporada em geral também está no topo dentre os ataques mais eficientes da liga. É o quarto e o segundo melhor ataque da NBA, no qual nós estamos dependendo para um bom desempenho hoje. Quando a gente fala de Brooklyn Nets e Miami Heat, a gente está falando de duas defesas que não são bobas. O Nets, um pouquinho mais, quase uma das 10 piores da liga, mas o Miami, a nona melhor, para falar a verdade, defesa da NBA. Porém, como eu disse para vocês, a gente está falando de um ataque de um nível muito alto e de um encaixe muito interessante. Nos jogos em que a gente viu o Miami Heat encarar o Milwaukee Bucks, o Miami usou a seguinte estratégia: já que a gente não pode pontuar contra a equipe do Milwaukee Bucks atacando o garrafão, porque lá está Giannis e Brook Lopes, dois dos melhores defensores da liga, o que a gente precisa fazer? Depois de eles executarem um arremesso, a gente precisa atacar rápido, pontos de quebra de relógio, passes longos, atacar a cesta antes que esses dois voltem para defender. Brook Lopes muito pesado, e o Giannis, um jogador apesar de atlético, é sempre quem está finalizando a jogada, então ele está sempre ali mais longe da sua cesta de defesa. Então os jogos entre Bucks e Heat vêm sendo mais movimentados, tanto que o Miami, que é um time under, eles vêm conseguindo pontuar muito bem contra os Bucks, que é um time que vem se defendendo mal nessa temporada, mas acima de tudo, o Bucks também se beneficia, porque se o Miami gasta pouco relógio, o Bucks também tem muitas posses para poder produzir bem. Milwaukee, que conseguiu superar essa marca aí de pontuação que a gente busca para hoje nos últimos 4 jogos consecutivos contra o Miami Heat, enquanto que o Boston Celtics, apesar de enfrentar aqui um Brooklyn Nets que desde a volta do Ben Simmons melhorou um pouquinho defensivamente, ainda é um time que sofre muitos pontos, enquanto que o Boston Celtics é um dos ataques mais eficientes que a gente tem na liga, marcando 120,9 pontos de média. Nos últimos 10 jogos, o Milwaukee Bucks, com Damian Lillard na escalação, marcou 118,1, mas a gente está falando de um encaixe muito interessante aqui para o Boston, que é um dos times que mais fazem bolas de 3 por jogo
em toda a NBA. E é aqui que está o nosso grande destaque. A gente está falando de um tipo de arremesso no qual o Brooklyn Nets é um dos 10 piores da NBA na hora de defender. Nos últimos 3 jogos eles sofreram uma média de 15 arremessos de 3 convertidos contra o seu patrimônio, o que também é muito alto. Se a gente for olhar aqui para a eficiência do Brooklyn Nets na hora de defender esse tipo de arremesso, é um dos 10 piores da liga. E é um time que nos últimos 3 jogos sofreu quase 40% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio. É um time que sofre muito nesse setor, no qual onde o Boston Celtics faz a maioria dos seus arremessos, faz a maioria da sua pontuação, né? Dos arremessos nem tanto, é um pouco exagero, mas é sim o time que mais arremessa de 3 em toda a liga e também o time que mais converte bolas desse tipo. O próprio Milwaukee Bucks também está ali no top 5 de bolas de 3 convertidas por jogo e também são dos 10 que mais tentam. Então a gente tem aqui 2 times overs contra defesas que não são geniais, pelo menos uma defesa ali boa, que é a do Miami Heat, mais uma defesa que vem sendo dos seus melhores defensores ali de perímetro, que é o Jimmy Butler, que está de fora aí por um bom período. Terry Rozier, um dos seus principais manipuladores de bola aí, não joga, isso também dificulta um pouco na criação do Heat, aumenta o número de turnovers. Terry Rozier não joga hoje, então o Milwaukee Bucks deve pontuar bem também. É bom a gente estar a favor de 2 ataques tops, principalmente com o Bucks, que é o que vai enfrentar a melhor defesa. Pelo menos eles estão jogando em casa, isso já motiva ainda mais. Eles sabem que vão precisar pontuar bem em uma noite consecutiva, porque a defesa certamente vai falhar. Agora vamos falar aqui de Magic e Thunder. Eu acredito que esse aqui é aquele famoso jogo do... A gente sabe quem vai vencer? Claro, a gente não sabe. Mas qual que vale a pena a gente se arriscar? É um pouco disso que a gente tem que conversar quando a gente fala de apostas esportivas ou trade em NBA. E eu acredito que se arriscar na vitória simples do OKC é o melhor caminho, porque a gente está falando de um time que, se for campeão da sua conferência, por mais que lá no começo da temporada ninguém falasse de um OKC campeão, ainda é um time que, se for campeão, dá pra gente se surpreender menos, digamos assim. Agora, quando a gente fala aqui do Magic, que é o 6º time da Conferência Leste, dificilmente eles vão vencer. O Thunder é o 2º da Conferência Oeste, que é a mais competitiva da NBA. A gente tem um time aqui que deve competir por títulos já a partir da próxima temporada, e quem sabe nessa. Enquanto que a gente tem o Magic que, quem sabe, eles vão se tornar um contender daqui a 3-4 anos ali do leste. Então são times em patamares diferentes. Sim, no confronto direto, com o Magic jogando em casa, o equilíbrio pode prevalecer, mas o Oklahoma City Thunder é o time no qual vale a pena a gente se arriscar. Os últimos confrontos entre essas franquias foi vitória para um lado, vitória para o outro, o mano de quadra fez diferença, mas o Oklahoma venceu o primeiro e único encontro que eles tiveram nessa temporada por 12 pontos de diferença. O OKC é superior em praticamente todas as categorias quando a gente fala em bolas de 3 convertidas. O Oklahoma City Thunder é o 11º da liga, enquanto que o Orlando Magic é o pior da NBA. Quando a gente fala em aproveitamento nessas bolas de 3, o OKC é o 3º melhor e o Orlando Magic o 3º pior. Quando a gente fala aqui a respeito do aproveitamento nos lances livres, o Oklahoma City Thunder é o melhor, lembrando que o Orlando Magic é um dos 10 times que mais levam seus rivais para lance livre em toda a NBA, então mais uma vantagem para o OKC. E o Orlando Magic é o 3º pior em lances livres em toda a liga. Quando a gente fala da eficiência ofensiva e defensiva dessas duas franquias, por 100 posses de bola, a gente tá falando de um equilíbrio aqui que é um pouquinho maior, tá? Tirando no ataque. O OKC é o 5º melhor ataque da NBA, enquanto que o Orlando Magic é apenas o 24º. Defensivamente os times estão próximos, Orlando é o 4º melhor, o OKC o 5º, então aqui finalmente uma vantagem para o Orlando Magic, mas quando a gente tira esse saldo de 100 posses de bola ofensiva, menos 100 posses de bola defensiva, quanto que esses times produzem e sofrem de pontos? O OKC tem o 2º melhor saldo da liga, com 7,2 pontos por 100 posses de bola, enquanto que o Orlando Magic é um time que está bem abaixo ali na 15ª colocação com saldo de 0,9. Os melhores jogadores também estão a favor do Oklahoma City Thunder. Shai, Chet Holmgren são melhores na minha visão do que a dupla Franz Wagner e Paulo Banchero, e também os coadjuvantes do OKC me parecem superiores também e são na minha visão. Então a gente vai aqui de vitória do Oklahoma City Thunder e agora a gente vai falar a respeito de Suns e Kings, jogo que acontece na virada. Mas pessoal, já deixou o seu like? Clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito a gente. O nosso grupo VIP tá com valor promocional, sim. O grupo VIP, que já é o melhor custo-benefício, mais barato do mercado, tá com 25% de desconto nesse plano aqui mensal, mas também no plano para vocês ficarem com a gente até o final dessa temporada e durante a pré-temporada da temporada 24-25, ou seja, a próxima. Então chamem lá no WhatsApp, tirem
suas dúvidas e conheçam, beleza? Suns e Kings, a gente vai seguir a mesma lógica do OKC Orlando, qual time mais vale a pena nos arriscarmos. E a gente tá falando do Suns, só que felizmente a gente tá a favor de um time que joga em casa. Tem os melhores jogadores, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal são melhores do que, sei lá, se a gente fechasse um trio do outro lado ali com De'Aaron Fox, Sabonis e também ali com Keegan Murray, Kevin Huerter, não importa quem seja, o trio do Suns tem ali 3 All-Stars, um cara que já foi cestinha da NBA, um cara que já foi MVP, tem ali, né, um time muito forte de fato e um sistema de jogo um pouco menos interessante do que os Kings, mas o sistema do Sacramento não tá funcionando. Então vamos de vitória do Suns. A gente tem aqui um Kings que nos últimos 10 jogos fora de casa, eles tiveram resultados equilibrados, só 50% de aproveitamento, 5 derrotas, 5 vitórias, mas perderam 3 dos últimos 5 jogos e perderam os últimos 2 consecutivos também contra times de um nível mais alto como Cleveland e o OKC. Eu acredito que o Phoenix está no nível desses dois. A gente tem ali, a favor da nossa equipe, jogadores que jogam em posições nas quais o Sacramento sofre bastante. Se a gente for olhar aqui para a posição de ala, os Kings são dos 10 times mais vazados da NBA, posição do Kevin Durant, e também são o segundo que mais sofre em bolas de 3. Ele vem jogando mais de ala de força, tá? Mas ele de fato é um ala. Quando a gente fala aqui para shooting guard e point guard, que são as posições ali do Bradley Beal e também do Devin Booker de origem, e onde eles também atuam, a gente tá falando de um Kings que também tá entre os 10 que mais sofrem pontos para jogadores dessa posição. A gente também pode observar o fato de que o Phoenix Suns é um time superior em diversas categorias ao Sacramento. O Phoenix só conseguiu juntar o seu trio de uns tempos pra cá. Então muitos dos números do Suns são meio que sabotados por aquilo que aconteceu no passado, quando eles não tinham o time ideal, porque todo o projeto, todos os sacrifícios que eles fizeram foi para ter os 3 em quadra. Então a gente não pode usar um recorte muito longo para poder fazer essa análise. Então vamos usar o maior que a gente tiver aqui, os últimos 15 jogos, para entender por que eles são superiores ou inferiores aqui ao Sacramento. Mas ó, eles são superiores na maioria das coisas. O segundo melhor ataque da NBA nos últimos 15 jogos, enquanto que o Sacramento Kings eficiência por 100 posses de bola foi apenas o 15º. Defensivamente o Phoenix Suns foi a 7ª melhor defesa, que surpreende bastante, mas acima de tudo é bom porque os Kings foi apenas a 22ª, ou seja, uma das 10 piores dentro desse recorte. Quando a gente fala em aproveitamento nos rebotes, e ó, rebote ganha jogo. A gente tá falando de um Phoenix que não foi grande coisa, apenas o 14º da NBA, mas o Sacramento foi o 18º, mais um ponto aqui para o Phoenix Suns. A gente também está falando de um Phoenix que teve melhores resultados, em 15 jogos são 11 vitórias e 4 derrotas, enquanto que o Sacramento Kings, em 15 jogos, eles tiveram 7 vitórias apenas e 8 derrotas, ou seja, mais derrotas do que vitórias. Beleza? O net rating, que é o saldo tirado do ataque mais defesa, nem se fale. O Phoenix foi o 4º melhor da NBA nesse período, enquanto que o Sacramento Kings teve muitas dificuldades, foi ali o 18º. E a gente também, repito, está falando de um time que joga em casa, tem os melhores jogadores a seu favor. E o Sacramento Kings é um time que depende muito da bola de 3, são arremessos mais difíceis de serem convertidos por conta da distância, e o Phoenix Suns tem bons defensores de perímetro até, não são espetaculares, mas eles sofrem muito mais por dentro do que por fora. Finalizar aqui com uma dupla, Timberwolves e Blazers, e também Lakers e Pistons. A gente vai duplar aqui uma boa pontuação do Minnesota Timberwolves e uma boa pontuação de um jogador que a gente acredita que tem um bom potencial para ser produtivo, ou minimamente produtivo hoje, contra o Detroit Pistons, que é um dos piores times da NBA, uma das piores defesas, um time que vem jogando no ritmo alto, vem fazendo partidas bem pontuadas, isso ajuda também na nossa equipe. A gente espera mais de 102,5 pontos do Timberwolves, que sim, é um time que jogou ontem, deve estar cansado, mas a defesa do Blazers é muito ruim, e eu acho essa uma linha baixa e que minimamente vale o risco. A gente vai aqui na linha de pontuação mais baixa do D'Angelo Russell, a gente espera que ele faça mais de 14,5 pontos, por que a gente acredita nisso? Bom, nos últimos 10 jogos os Blazers sofreram uma média de 113,5 pontos, eles sofreram mais de 102,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 90% das partidas mais recentes recortadas, sofreram mais de 110 em 70% delas, e a gente está falando de um Portland Trail Blazers que alcançou a listinha ali, infeliz e triste, de uma das piores defesas da NBA. A gente está falando de um time ali que é top 10 dentre as piores defesas da liga, e de um time que, quando a gente fala em aproveitamento em rebotes
defensivos, eles são o terceiro pior da NBA, ou seja, eles permitem pontos de segunda chance de sobra para os seus adversários que errarem os seus arremessos. Eles também são um time que sofre muito no garrafão, e esse setor do garrafão é onde a equipe do Timberwolves tem mais volume. Por mais que o Timberwolves não seja um time ofensivamente tão brabo assim, é um time que ainda deve conseguir produzir bem contra o Timberwolves, contra o Blazers, né? Principalmente porque, já que eles jogaram ontem, eles sabem que vão estar mais expostos na defesa, mais cansados. Foi um jogo duro e um jogo ali contra uma franquia de elite que é o Clippers. E eles também jogaram no dia 8 contra os Bucks e tem ainda mais um jogo consecutivo contra os Blazers. Então, eu acho que eles vão ter a consciência de que não vai dar para eles se garantirem só na boa defesa deles, que é uma das melhores da liga, eles vão ter que pontuar bem também para poder se saírem vitoriosos. As franquias já se enfrentaram nessa temporada, os Wolves fizeram 116 pontos, e no último encontro aqui que aconteceu em 2023, mas não foi referente a essa temporada, eles também saíram muito bem, então acho que eles não vão ter grandes problemas aqui. Já os Lakers que encaram os Pistons, a gente tem que olhar uma coisa. Primeiro, os Lakers jogam em casa, isso já motiva os seus principais jogadores a pontuarem bem. Só que eles têm também um jogo que acontece na mesma noite. Se a gente considerar que acontece meia-noite e meia o jogo contra os Pistons, no próprio dia 14 eles vão ter um jogo contra o Jazz com viagem. Não dá para o LeBron James e o Anthony Davis ficarem forçando o jogo com um calendário tão apertado assim. Então eles vão precisar de seus companheiros ali produzindo bem. E o D'Angelo Russell vem em um bom momento. Se for olhar aqui nos últimos 10 jogos do D-Low, ele teve 24 pontos de média, superou essa marca dos 14.5 em 90% das últimas partidas. E também nas últimas 3 consecutivas como mandante, ele conseguiu marcar pelo menos ali, né? 27 pontos, o que é muito bom, 29, desculpa. Isso também é muito bom para nossa equipe, mas a gente também está falando de um Detroit Pistons, que é uma das 10 piores defesas da NBA, e um time que sofre o segundo maior número de pontos por jogo para jogadores da posição do D'Angelo Russell. Se a gente for olhar aqui, o Detroit Pistons é um time que sofre muitos pontos na jogada ali de pick and roll handler, que é uma jogada na qual o D'Angelo Russell pode explorar bastante com o LeBron e também com o Anthony Davis ali podendo fazer a parede para ele. E se a gente for olhar aqui nas linhas defensivas em pontos cedidos com esse tipo de jogada, o Detroit Pistons é o terceiro time mais vazado da NBA com esse tipo. Então é uma jogada que os armadores, os condutores de bola podem produzir muito bem e o D'Angelo Russell vive um bom momento. O Detroit Pistons, eles figuram aqui no topo da lista, né? O segundo time que mais leva os seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA, dentre os visitantes levando um número muito alto aqui também, o segundo maior de toda a liga. O D'Angelo Russell tem um dos melhores aproveitamentos em lance livre dessa franquia dos Lakers. Se a gente for olhar aqui, o mercado prevê ele com 16.9 pontos pelo menos. Ele que, como eu disse para vocês, superou os 14.5 em um número muito alto de jogos recentes e acima de tudo em 13 dos últimos 15 que ele fez. Se a gente for olhar, ele foi over nos últimos 3 jogos consecutivos em que o mercado abriu as suas linhas, foi under contra o Boston Celtics, mas fez 16 pontos, e ele foi over em diversos jogos aqui, se a gente pegar essa sequência do dia 17/1 até esse dia de hoje aqui, que é o dia 13/2, ele teve apenas um under, e contra o Atlanta especificamente, as linhas dele nem foram abertas. Jogadores da posição e com características semelhantes ao D'Angelo Russell que enfrentaram recentemente o Detroit Pistons. A gente pode observar que só o James Harden ficou abaixo de 14.5 pontos, sendo que os outros 9, né, desses 10 recortados conseguiram superar essa linha de pontuação que vocês podem identificar aqui. Então eu tô empolgado, acho que o D'Angelo Russell deve produzir bem hoje, claro, é um jogador irregular, inconstante, mas é um jogador que tá com uma linha, uma boa oportunidade para hoje. E esses são os nossos palpites, essa duplinha aqui do D'Angelo Russell com o Timberwolves, vitória do Suns, vitória também ali do Oklahoma City Thunder simples, e a duplinha na pontuação do Celtics com Bucks. Deixa nos comentários se vocês concordam, discordam, por que vocês acham que faz ou não sentido as nossas tips. Se vocês têm sugestões de outras também, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, essa conversa e todo mundo a ser produtivo. A gente sempre busca isso no Cesta de Trade, aqui no nosso grupo VIP também, o contato aqui embaixo, e ó, essa promoção é só até hoje, então aproveitem para poder serem bem lucrativos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!